A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Tudo na graça? Tudo na paz? Espero que sim, né? Se já estamos com Cristo, somos mais que vencedores, independente da situação que estamos passando ou não. Aqui quem fala com vocês nessa manhã, tarde, noite, não sei que hora você vai escutar, é o seu irmão em Cristo, Jesuá. E hoje o Salmo 44, amém? Eu peço para os irmãos, hoje nós vamos ler o capítulo 44. Vamos lá. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimistes os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradas deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó com o teu auxílio. Vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora, e nos expusestes à vergonha, e já não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um lado teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos. Escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares, onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações? Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo como pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgatar-nos por amor da tua benignidade. Oh, coisa linda! Meu Deus, que palavra forte, meus irmãos. Que palavra forte. Vamos lá. Vamos lá. A terceira atitude do povo, nós vemos aqui do versículo 17 ao versículo 22. É uma atitude na qual são fiéis a Deus. Eles pedem, eles falam, tu deves nos ajudar. Compreenda, quando havia problemas em Israel,
costumava-se atribuí-los, em primeiro lugar, ao pecado de alguém. Por certo, esse foi o caso na derrota de Israel em Ai. No período de 3 anos de escassez de alimento nos dias de Davi, como vemos em 2 Samuel 21. E quando Davi fez um censo do povo, lá em 2 Samuel 24. Porém, o salmista não sabia de pecado algum que devesse ser confessado, pois o povo estava sendo fiel ao Senhor. Deus poderia sondar a mente e o coração deles e não encontraria qualquer transgressão da aliança. Eles estavam se dedicando inteiramente a Deus, sem buscar a ajuda de ídolos, e davam a vida para proteger a terra que o Senhor, em sua bondade, lhes havia concedido. Paulo, ele cita o versículo 11 em Romanos 8:36, como parte da argumentação magnífica de que nada pode separar o povo de Deus de seu amor, nem mesmo a derrota depois de um histórico de vitórias. O princípio é o mesmo, tanto para o povo de Deus em sua antiga aliança, quanto para o seu povo na nova aliança. Aqueles que dão a vida pela causa do Senhor são conquistadores, não vítimas. E Deus pode ser glorificado mesmo em meio a aparente derrotas. No Equador, houve um caso em que 5 jovens deram a vida para ajudar a alcançar os índios Aucas. E muita gente perguntou por que esse desperdício? Mas aquilo que pareceu uma derrota terrível mostrou-se uma vitória gloriosa quando muitos jovens de todo o mundo sentiram o chamado de Deus e se consagraram para o seu serviço por causa desse exemplo. A derrota de Israel aqui não significava que Deus amasse menos os israelitas, mas sim que permitiu que isso acontecesse para cumprir um propósito do qual somente ele tinha conhecimento. Meu irmão, diversas situações, diversas vezes nós olhamos e não entendemos. Nós falamos, mas eu estou na casa de Deus, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu não arrumo confusão, eu não arrumo contenda, eu ajudo, eu oro, eu jejuo. E por que está acontecendo isso no meu lar? E por que meu parente está naquele leito? E por quê? Veja, como o martírio de Estevão, a derrota de Israel deu aos inimigos novas oportunidades de conhecer o Senhor. Saulo de Tarso foi profundamente tocado pela morte de quem? De Estevão. O que sem dúvida contribuiu para prepará-lo para seu encontro com Cristo na entrada de Damasco. Não importa como sua vida termina, o servo de Deus, escute isso, o servo de Deus nunca morre como alguém sem valor algum. Sabe por quê? Salmo 116:15 fala: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E para finalizar, a 4ª atitude deste povo foi confiando em Deus. Tu nos ajudará. Que coisa linda. Aqui nós temos os versículos 23 a 26. Eu vou até ler. Desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre.
Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como se pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. No versículo 23, o salmista usa o nome Adonai, Senhor, para se referir a Deus. Esse é o nome que declara que Deus é o Senhor de tudo, 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 inclusive das nações do mundo. Às vezes é traduzido por Senhor Deus, Adonai Jeová, soberano Senhor. Ele é o Senhor, Adonai, de toda a terra. E a terra deve estremecer na presença do Senhor Adonai. O salmista chegou a um ponto em que sabia que poderia confiar em Deus para lidar com as derrotas da vida e, por fim, transformá-las em vitórias. Sem dúvida, Deus parecia estar dormindo e a nação teve de despertá-lo, mas é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Que agonia é essa, meu irmão? Que desespero é esse? O guarda de Israel não dorme. Salmo 121, versículo 4. O povo de Israel chegara ao mesmo ponto que Jó, quando ele disse: eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento, confiarei nele. Nem sempre, meu querido, nem sempre, minha amada, podemos explicar as tragédias da vida, especialmente aquelas que ocorrem ao povo de Deus. Mas quando lemos em Romanos 8 e 28, ainda faz parte da Bíblia. E quando vemos o profeta Isaías, que nos dá um conselho sábio, em Isaías 50:10, ele diz: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confia em um nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Podemos parecer ovelhas sendo levadas para o matadouro, mas aos olhos de Deus somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não sei, não faço ideia do que você está enfrentando, do que você está combatendo, do que você tem que resolver. Mas eu te digo, existe um Deus, o Senhor Adonai, Adonai Jeová, o soberano Senhor, o que rege toda a terra e faz com que ela estremeça em sua presença. Esse é o teu Deus. Descansa e confia. Deus te abençoe.